Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, traremos aqui para você 5 ensinamentos a respeito dessa queda, dessa despencada das taxas do Tesouro Direto. O que nós podemos aprender com esse movimento corretivo. E mais do que isso, falaremos também aqui sobre qual é o título que tem mais marcação a mercado nessa queda. Enfim, assuntos importantíssimos para que você aqui aprenda cada vez mais. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você já é antigo, já dê aquele super like porque ajuda muito aqui, uma vez que o YouTube está restringindo a divulgação dos vídeos de canais menores. Então nos ajude, passe para aquela pessoa que você acha que precisa entender que 2022 é o ano da renda fixa. Então só para te contextualizar, as taxas estão em queda livre aqui. Essas são as taxas do pré-fixado. Mas as taxas do IPCA também aconteceram aqui um movimento semelhante. Veja que agora elas estão subindo um pouquinho. Mas o que eu quero trazer para você é essa informação. A taxa desabou. Quais são os 5 ensinamentos que você precisa conhecer antes de ficar aí preocupado? Vamos lá. Então eu trago aí primeiro nessa tela a taxa do pré-fixado 2025. Veja que ela atingiu o seu máximo lá em 19/7, quando ela chegou a 13,52. Vou repetir para você, 13,52 a melhor taxa. E no dia 9/8, ela chegou a 11,97, abaixo então de 12%. Uma queda espetacular de 155 pontos base, ou 1,5 pontos percentuais. Veja que essa queda não é muito comum de acontecer. E isso aconteceu em somente 15 dias úteis, ou seja, metade de um mês. Enfim, agora o preço. Veja o que aconteceu com o preço. Você já sabe então aí, a taxa caiu, o preço está aí, ó, subindo. Saiu de 440 na mesma data, então, dia 19/7, e no dia 9/8 chegou a 48339, subindo aí quase 10%. Quem comprou pré-fixado nas máximas está aí com um bom resultado. Para não dizer que é diferente, o IPCA também fez o mesmo movimento corretivo. A taxa chegou lá no IPCA 2026 a 6,31%. E depois, lá no dia 9/8, chegou a 5,35%. Note que nesse caso, a taxa não caiu tanto. Caiu 96 pontos base. É isso mesmo que você está ouvindo. Não chegou a dar uma queda nem de 1%, de 100 pontos base, no mesmo prazo que nós estamos falando. Agora vamos tentar traduzir para você um resumo da marcação a mercado do que aconteceu caso você tivesse comprado aquela taxa lá no alto e observado agora ela despencando. Está preparado? Então vamos lá. Vamos começar a falar então. Antes o IPCA, veja que o preço subiu. Subiu 3,59% quando as taxas caíram. Agora sim, muito bem, olha aí na sua tela como que ficaria. Eu resolvi ordenar aqui da seguinte forma. Primeiro período, eu peguei no dia 19/7, que foi o ápice das taxas, e fiz um cálculo pela calculadora do Tesouro com a simulação de resgate no dia 9/8. Então você tem aí cada um dos principais títulos de curto prazo. O IPCA eu peguei o principal, que é o 2026 e o 2035. E o pré-fixado eu peguei o 2025 e o 2029. E as respectivas taxas em 19 de julho, aqui é 19/7 e não 19/9. Vou até fazer essa correção aqui ao vivo. Muito bem, corrigido, 19/7. E agora a taxa no dia 9/8, recentemente. Qual foi a rentabilidade líquida? Veja que o IPCA 2026 chegou numa rentabilidade de 65,4%. Lá na calculadora, eu projetei, então, com uma inflação de 6%, que é a inflação histórica média no Brasil. E o valor do lado desse 65 está lá, 77,7%. É projetando a inflação média de 7%. Repara aí que no caso então do IPCA 2026, o ganho na marcação a mercado de quem comprou lá no topo e conseguiu vender aí lá embaixo foi de quase 65,4% aproximadamente, com a inflação de 6%. No pré-fixado 2025, veja que o ganho foi maior, e eu estou falando aqui de rentabilidade líquida, já deduzida o imposto de renda aí para você. E aí foi de 69%. O IPCA 2035 foi de 98,9%.
E o pré-fixado 2029, ainda mais, 235%. Agora, vamos lá para os ensinamentos com base nessa tela aqui resumida para você e nesse movimento das taxas. Só que antes, deixa aí aquele super like e olha, hoje, de 20 horas, nós temos aqui um compromisso. A primeira live do canal. Você é meu convidado para eu te mostrar algumas informações do mercado. Por que estamos no ano da renda fixa? Qual é o movimento da macroeconomia mundial que está acontecendo? Quais são os principais erros que os investidores cometem ao investir? Assista que você vai saber tudo isso e mais surpresas ao longo da live. Vamos lá. Ensinamento número 1. A taxa cai, o preço sobe. Então presta bastante atenção. Essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Se uma sobe, a outra cai. Se uma cai, a outra sobe. Então veja, nesse caso, a taxa caiu. Se a taxa caiu, o preço subiu. É isso que você precisa gravar. Essa relação inversamente proporcional. Então, com a taxa alta, o preço reduz. É o inverso. Então, repara comigo. Se a taxa cai, o preço sobe. Se a taxa, por exemplo, está alta, o preço reduz, fica mais barato. E aí você deve sempre comprar, então, procurando aí a taxa mais alta possível e o preço mais baixo. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar esse ensinamento número 1. A expectativa econômica piorou? Se a expectativa econômica piorou, significa que aumentou os riscos. Ou seja, a economia piorou, os investidores ficam mais receosos de investir e isso aí aumentou o risco. Se aumentou o risco, aumentou a taxa, porque os investidores passam a exigir uma taxa maior, uma vez que o risco é maior. Então, se o risco sobe, a taxa sobe. Se o risco cai, a taxa cai. Bom, nesse caso, então as taxas aumentaram. Se as taxas aumentaram, você já gravou que o preço é inversamente proporcional. Então, o preço ficou mais barato. E é assim que você deve comprar título, com taxas bem altas e preços bem baratos. Então, não se esqueça dessa primeira regra. A taxa cai, o preço sobe. E o inverso também é verdadeiro. Vamos agora para o ensinamento número 2 a respeito desse movimento. Os títulos longos variam mais. Você deve ter visto lá, no nosso exemplo, que quanto mais distante o investimento, maior é a variação. Nesse caso que eu estou mostrando para você, o impacto maior foi um impacto positivo. Por que positivo? Você compra com uma taxa alta, o preço está aqui embaixo. Na medida que acontece essa inversão, a taxa cai e o preço sobe. Como o preço subiu, você então tem o ganho na marcação a mercado. E veja que a taxa não caiu, ela despencou, porque foram quedas de taxas muito fortes em pouquíssimo período de tempo. E isso é o ganho na marcação a mercado. No caso, foi a valorização do seu título. Mas até o mês passado, o que nós estávamos vendo era o quê? Taxas subindo. E as taxas estavam subindo tão rápido, que as pessoas a cada semana viam então a renovação das melhores taxas. Mas agora o movimento é um movimento corretivo. Mas o que eu quero trazer aqui para você nesse ensinamento 2 são duas informações juntas. A primeira, quanto mais longo o título, ou seja, quanto maior o vencimento, mais distante ele está, maior vai ter a variação, tanto para cima quanto para baixo. Então, marcação a mercado, olhe para os títulos mais longos, mas esteja preparado para essa variação. Mas a dica principal desse ensinamento é uma que eu falo aqui vídeo após vídeo. Quando você for comprar um título, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: até quando eu vou ficar com esse título, independentemente de qualquer situação? Ou seja, qual é a data que eu quero resgatar? A partir dessa definição é que você vai olhar para os vencimentos do título e escolher aquele título. Então entenda, marcação a mercado é consequência. Se você comprou com uma taxa boa e sabe que vai levar até o vencimento, é só você relaxar. Se aparecer um movimento interessante, aí você tem oportunidade de vender esse título antecipadamente. Vamos agora para o ensinamento número 3. Só que antes de falar desse ensinamento, você sabe aí que nós tivemos deflação, exatamente inflação negativa, no mês de julho e que o mês de agosto pode caminhar para algo parecido? Será que realmente a inflação está controlada? O vídeo está aqui no alto e você vai entender as projeções do mercado para frente, para 2022 até o final do ano e 2023. Assista lá! Vamos para o ensinamento número 3, que esse é importante.
Essa simulação que eu fiz é somente teórica. Então, o ensinamento número 3 quer dizer para você o seguinte: ninguém sabe qual é o topo e qual é o fundo das taxas. Vou repetir para você: ninguém sabe qual é a taxa máxima e qual é a taxa mínima. Ou seja, a máxima, a taxa para você comprar, e a mínima para você vender. Porque se soubesse, não estaria aqui assistindo esse vídeo de hoje. Estaria ganhando dinheiro, ficando milionário. Então, você pode até ter comprado o topo dessa taxa. E eu acredito sim, algumas pessoas no nosso grupo do Telegram, que inclusive está lá embaixo na descrição do vídeo, e eu te convido para entrar, colocaram que compraram títulos bem na taxa máxima. Só que tem um detalhe, isso é muito raro de acontecer. E mais raro ainda, eu diria quase impossível, é vender na taxa mais baixa. Então, juntar esses dois fatores é praticamente impossível. E aí vem dentro desse ensinamento um terceiro: cuidado com vendedores de sonhos. Tem muita gente colocando aí a possibilidade de ganhos extraordinários em curto prazo. Assiste até o final que você vai entender melhor aonde eu quero chegar. Então veja, é possível ganhar bastante na marcação a mercado? Sim, e eu vou deixar aqui a nossa playlist sobre vários vídeos de marcação a mercado para você entender. Possibilidade de ganho de até 300% em 3 anos. Isso é real, é possível sim, mas será que vale a pena realmente realizar esse ganho para essa situação desse vídeo que eu estou colocando de 15 dias? É isso que eu vou falar aqui para você. Vamos para o ensinamento número 4. Prefixados variam muito. Grava essa frase. Títulos prefixados, eles variam muito. E por que eles variam muito? Porque eles só têm no componente de remuneração dele a taxa prefixada. Não há qualquer outra variável, é somente aquela taxa. E ela é muito sensível às expectativas. Então, a pergunta que eu mais respondi essa semana foi: poxa, a taxa Selic subiu e as taxas, então, dos títulos caíram. Por que elas caíram? Porque o mercado entendeu que esse é o último aumento da taxa Selic. E o mercado antecipa as expectativas. Ora, se é o último aumento, não tem por que as taxas continuarem subindo. Se elas não podem subir, ou elas vão ficar estáveis ou vão cair, mas subir não vão. Como elas já estavam caindo, o mercado já vem antecipando esse movimento. É por essa razão que a taxa Selic teve o último aumento, mas as taxas do Tesouro já estão caindo. Espero que você tenha entendido esse recado. E mais do que isso, as taxas podem disparar ou elas podem desabar muito rapidamente quando estamos falando de tesouro prefixado. Se você olhar na nossa playlist qual a melhor taxa e o melhor preço, você vai entender isso de uma maneira prática. Ou seja, as taxas sobem muito rápido e elas caem muito rápido. O prefixado costuma antecipar tendências em relação ao Tesouro IPCA. Ele realmente tem esse poder. Só que ele tem uma vantagem em relação aos demais títulos. É a previsibilidade. Principalmente se você compra um título Tesouro Prefixado 2025. Você já sabe exatamente quanto você vai ganhar no vencimento. Você não precisa ficar preocupado, ou não deveria ficar. Essa é a grande vantagem dele. Você já se prevenir de quanto você vai ganhar lá no futuro para não ter que se preocupar. E esse daí é o ensinamento número 4. Mas dentro desse ensinamento, eu quero trazer uma outra informação. Se o que você quer é proteção à inflação, então o prefixado não é o título mais indicado. É melhor você pensar aí no Tesouro IPCA. Você pode até não ter ganho muito na marcação a mercado, mas olha, eu vou te falar uma coisa, ele tem uma outra vantagem, que é a proteção contra a inflação. Você quer previsibilidade? É o prefixado. Olhe sempre para o vencimento. Você quer proteção à inflação? Tesouro IPCA. Então, gravou? Ensinamento 4. Taxas do prefixado variam e variam muito. Ensinamento número 5. As oportunidades vão e vêm. O que eu mais vi no nosso grupo do Telegram são pessoas lamentando que perderam aquela taxa e perguntando: essa taxa pode voltar? E aí eu quero lembrar aqui da frase do mega investidor Warren Buffett. E ele diz: mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Vou repetir para você. O mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você comprou e está naquela agonia porque não conseguiu pegar a melhor taxa, está aí desesperado e está comprando com taxas caindo, cuidado, saiba ter paciência e ter prudência. As taxas e os preços elas costumam variar bastante, principalmente nos títulos longos.
Isso se chama volatilidade. Toda vez que você vê essa variação para cima e para baixo, é a volatilidade do título. E olha, como nós estamos num momento de incerteza, principalmente brasileira e mundial, brasileira em razão da proximidade das eleições, que o mercado costuma dar uma balançada, e internacional em razão das fragilidades econômicas mundiais que eu venho trazendo aqui para você. Então, em razão disso, volto a dizer, a oportunidade pode ter ido, mas logo, logo ela deverá retornar. Por isso, não se desespere e nem lamente. Tenha paciência e adquira conhecimento, porque você já sabe aqui o lema. O principal investimento é no seu conhecimento. Aprenda para quando chegar esse momento, você estar preparado. Eu falei que eram 5 dicas, mas depois eu resolvi incluir mais 2 dicas. 2 dicas bônus nesse vídeo final. E a 6ª dica, então, é essa que você vê aí. Tenha referências. Referência não é você ter algo fixo, um ponto fixo, mas que você tenha algo que possa, então, deixar você com uma certa liberdade de tomar decisão. Pontos de referência, valores de referência. Você precisa saber tanto quanto as taxas e os preços, ou seja, quando é que a taxa vai estar alta e quando é que o preço vai estar baixo. E aí você não precisa se prender valores específicos, mas você ter uma noção com base no histórico. Eu gosto sempre de olhar para trás, que é o histórico, e olhar para frente para entender como está a situação econômica mundial. Primeiro, vamos falar aqui um olhar para trás. Olhando para trás, se você pegar o histórico, então, das taxas do pré-fixados, taxas acima de 13%, olhando para o histórico, estão excelentes. Essa é a informação aqui para você. Taxas acima de 13% estão excelentes nos tesouros pré-fixados. Agora elas estão um pouco abaixo aí de 12%. Devem até dar uma estabilizada. E com relação aos tesouros IPCAs, estão excelentes acima de 6%. Significa que um pré-fixado abaixo de 13 está ruim? Não. Significa que não está na taxa excelente. Assim como para o IPCA. Ali em torno de 5,5 está ruim? Não. Está muito longe de estar ruim. Mas veja, ela não está nas melhores, nas taxas excelentes, historicamente falando. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, elas podem voltar? Sim, eu acredito que sim, elas podem voltar. Não tanto pela questão brasileira, mas pela questão econômica internacional. E eu venho abordando isso aqui no alto, no Clube de Membros. Se você quiser participar, inscreva-se que vai receber conteúdos exclusivos e nos apoiar com valores bem simbólicos. Essa é a grande verdade. E agora o último ensinamento para você. Ensinamento número 7 a esse respeito. Marcação a mercado é para o médio e até para o longo prazo. Então pense, a taxa caiu aí e caiu somente em 15 dias. E todo mundo postando qual que seria o ganho. São ganhos altos, como você verificou. Só que veja, ganho na marcação a mercado menos de um mês, na minha opinião, nem pensar. Não faça isso porque o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, vai levar uma boa parte desse seu ganho. Mas é só a minha opinião. Marcação a mercado para alguns meses, ou seja, para poucos meses. Geralmente, o retorno em termos reais, em termos de dinheiro, não é muito. A não ser que você tenha aplicado 1 milhão, 2 milhões, por aí vai, que eu acredito que não seja o seu caso. Então, em pouquíssimos meses, também o ganho não é o principal. Mas marcação a mercado para cima de um ano, aí você já começa a ter ganhos interessantes. 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3 anos, os juros compostos fazem um bom efeito na marcação a mercado. Para encerrar aqui, eu quero dizer para você, não lamente, as oportunidades vão e vêm. Tenha sempre a referência em termos de preço e em termos de taxa. Não se deixe iludir por aquelas pessoas que falaram que ganharam X, que ganharam Y e você não ganhou isso tudo. Aguarde, não desanime e entenda como está a economia brasileira e mundial, porque eu tenho plena convicção que em algum tempo essas fragilidades vão reaparecer e a renda fixa vai continuar reinando, como eu venho dizendo, 2022, o ano da renda fixa. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que você acompanhe aqui os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.